Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e nós estamos falando, ou na verdade estudando, sobre as leis que governam o universo e governam também as nossas vidas. Então, nós falamos nos estudos anteriores a respeito da lei da vibração e da lei da atração. A lei da vibração é a lei primária. A partir daquilo que nós vibramos, a partir daquilo se atrai compatível com as vibrações. Porque as nossas vibrações, elas são semelhantes ao DNA, ao código genético de uma semente. Cada semente tem dentro de si o equivalente à sua espécie. Assim são nossas vibrações. Nós temos pelo menos dois tipos de vibrações que nós precisamos identificá-lo e separar uma da outra. Existem as nossas vibrações biológicas, que obviamente quando nós comemos o alimento, por exemplo, comemos frutos, legumes, arroz, carne, feijão, e então tudo isso dentro de nós, o nosso organismo vai gerar uma certa temperatura. E nessa temperatura é onde vai se dar o processo da transmutação, de transformar aquele alimento que nós comemos em pele, em osso, em cabelo. E nesse mesmo proceder, nessa mesma vibração, é aonde os nossos corpos mantêm-se aquecido, vivo, né? Fazendo assim os nossos corações pulsarem, o sangue circular pelas nossas veias e assim os nossos corpos mantenhamos vivo. Então, obviamente, se eu for fazer um DNA em nossos corpos, vai se identificar as mesmas substâncias dos alimentos que nós comemos, não é? Então, também é comprovado cientificamente que a resistência dos nossos corpos é compatível com os nutrientes dos alimentos que nós comemos. E tem aqui, eu chamo a segunda vibração, que é a vibração espiritual, que é aquela vibração que é a partir das nossas crenças, acrescentando às nossas crenças a nossa índole, o nosso caráter, até que ponto nós somos fiéis, até que ponto nós somos verdadeiros, até que ponto nós somos justos, até que ponto nós andamos de cabeça erguida, digamos assim, sem medo, sem tapiação, sem maldade, sem malícia. Então tudo isso gera uma energia X, uma temperatura X. E essa temperatura X é nossa identidade personalizada. E é essa identidade que entra em contato com a grande substância da vida, que é Deus, né? Deus, essa energia viva, que se personalizou na pessoa de Jesus, e que esse Deus que tem uma identidade, ele é o Pai, ele é o Todo-Poderoso. Então Deus, que é o Todo-Poderoso, é o que as ciências, como a ciência quântica, o chama da substância amorfa, da energia cósmica, da energia quântica. Bom, Deus é energia, a Bíblia comprova isso, Deus é espírito. Então, compatível com essa nossa vibração, em contato com o Todo-Poderoso, se cria o Filho, porque há essa fertilização, digamos assim. E o Filho são os nossos resultados. E Jesus falou sobre isto quando ele disse: pelos frutos se conhece as árvores ou a árvore. Então são duas leis que nós já falamos, a lei da vibração e a lei da atração. Uma coisa chama a outra, lembrando que a lei primária é a lei da vibração, mas tem a terceira lei, que é a lei da visualização. Porque é a partir
do que nossos 5 sentidos, o que nossos olhos verem, o que nossos ouvidos ouvem, o que nós sentimos e o que nós cheiramos. Isso aciona todo o nosso sistema psicológico, emocional, e isso gera um sentimento. E o que nós iremos vibrar é a partir dos sentimentos. Se nós deixarmos ser invadido, se por algum dos nossos 5 sentidos entrar o medo, a insegurança, as preocupações, é isto que nós iremos vibrar. E isto vibrando em nós é o mesmo que está plantando uma semente de uma coisa ruim, sabe? Então não adianta plantar espinho e achar que nós vamos colher, por exemplo, abacate. Não vai funcionar. Então o entendimento das leis da atração, a lei da visualização e a lei da vibração, o entendimento dela, nós podemos mudar a nossa realidade, porque são essas leis que regem o universo e regem também as nossas vidas. Mas nós falamos nos nossos vídeos anteriores algo muito interessante, apenas ativar a lembrança. Nós falamos a respeito da igreja no deserto. Primeiramente, nós falamos sobre como o sistema tem planejado, e a Bíblia revela isto, lá em Apocalipse 13, que a besta vai obrigar ricos e pobres, grandes e pequenos, escravos e livres, a aceitarem a marca da besta. Isto no período da grande tribulação. É neste período em que a igreja, em que Deus vai levar a igreja para o deserto. E nós falamos sobre isso. Se ainda não assistiu os vídeos anteriores, está lá em Apocalipse 12, onde está escrito que Deus deu asa como asa de águia para a igreja e conduziu a igreja para o deserto. E a besta mandou água atrás da igreja, lá está na figura da mulher, e a terra ajudou a mulher a abrir da sua boca, engolindo os soldados, que está lá na figura de água da besta. A tradução disso tudo é que quando o inimigo de Deus, aquele que estará no governo do mundo, no período de 7 anos, que é o mesmo período da grande tribulação, a justiça de Deus entendeu que seria justo dar essa autoridade à besta durante esse período. Só que essa autoridade não inclui a igreja, porque a igreja, que é o corpo de Cristo, Cristo que o seu nome está acima de todos os nomes, de toda autoridade, de toda potestade, de todo governante, então jamais o governo da besta poderia ou poderá exercer autoridade sobre a igreja. Então Deus entregou o governo para a besta, isso tem a ver com justiça. E ao mesmo tempo conduziu a igreja para o deserto, e a besta, ao saber que a igreja tinha ido para o deserto, mandou seus soldados, que está lá em Apocalipse 12 como água, mandou atrás da besta, ou seja, mandou atrás da mulher. E além de não encontrar a mulher, a terra abriu a sua boca, engolindo assim os soldados da besta, né? E aí a besta, frustrada, ao ver que não conseguiu o que ela queria, que era de encontrar a igreja, retornou para o sistema e concentrou toda a sua raiva, toda a sua ira sobre as testemunhas de Jesus. E aí a gente deixa esse assunto para depois, porque aqui se vê 2 grupos, é necessário estudos posteriores, nós iremos falar sobre esses 2 grupos para que você entenda a Bíblia como ela é, para não confundir, porque são 2 grupos. Enquanto um está lá no deserto, o outro grupo está no sistema enfrentando a besta, por causa que muitos ainda ficarão no sistema, porque de alguma maneira estava dormindo. Você encontra isso também lá na parábola das 10 virgens, né? 5 virgens estava atento, então viu quando o noivo chamou, que é a igreja indo para o deserto, mas 5 virgens por alguma razão ficou dormindo ou dormiram, e quando elas acordaram a porta já estava fechada, ou seja, não teve mais como ir para o deserto. Então agora a única alternativa era ficar no sistema, e muitos irão morrer, e para não negar o nome de Jesus para obter a salvação, mas muito nessa época
irão negar o nome de Jesus. Então, as testemunhas ficarão por causa dessas. Mas seguindo a igreja que foi para o deserto, você vê que quando a igreja chegou lá no deserto, aquele deserto que estava morto, que não tinha a menor condição de sustentar nenhuma vida, e a expressão descrita lá em Isaías 35 é: e o deserto se alegrou disto. Aí você vê o deserto, que era deserto, se transformando em um manancial de água e produzindo alimento, e Deus fez ali, e Deus deu ordem aos animais para não tocar na igreja, para segurar a igreja. Então veja que maravilha, essa proteção de Deus, que o escritor de Hebreus falou ali no capítulo 4, no verso 9, que sempre teve e sempre terá um lugar seguro para o povo de Deus. Aquela segurança do deserto é a mesma segurança descrito em Salmo 91. Você pode observar que lá em Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, 1000 cairá a seu lado, 10 à sua direita, e quem está no esconderijo do Altíssimo não será atingido, porque o esconderijo é escudo e bloqueio, debaixo das asas. Então observe aí que tem a figura tanto das asas de Apocalipse 12, que Deus deu asa como de águia à igreja, como também faz referência dessas asas lá no Salmo 91. Então, veja só, neste período em que a igreja estará fora no deserto, e que a besta está governando o mundo, nesse período, para que alguém possa ter acesso a qualquer meio, digamos assim, bancário, acesso ao dinheiro, a ter direito de comprar, ter direito de vender, só terá se tiver a marca da besta. Você encontra lá em Apocalipse 13, bem com toda explicitamente, bem claro, dizendo que a besta obrigará. Então, quem não tem a marca da besta não vai ter acesso, os bancos não vai ter acesso, nem direito de comprar e vender. Você sabe que é impossível, e você sabe que é humanamente impossível uma pessoa sobreviver se ele não consegue comprar, se ele não consegue vender, se ele não consegue negociar. Aí é humanamente impossível. Então se vê claramente que este é o propósito da besta, de dificultar ao máximo, mesmo de extinguir, tirar qualquer chance, qualquer possibilidade da subsistência dos que são de Cristo, dos que assumem e crê em o nome do Senhor Jesus. Então, aquilo que acontecerá lá na grande tribulação, hoje já está acontecendo, ainda não nesse nível de restrição, entende? Então, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: observe que o poder da igreja estava dentro de si. Quando ela chegou no deserto, o deserto produziu por causa da igreja. Aquelas pessoas que produziram lá no deserto, antes dela estar no deserto, ela já tinha experiência com Deus, ela já tinha entendido, já estava no exercício de entender que a prosperidade que externava fora vinha dentro dela, porque o poder está dentro de cada um dos que crerem. O que nós precisamos saber é aprender, ter consciência e saber que o poder está dentro de nós. Então, para que você possa entender o propósito de tudo isto, para que o cristão tenha liberdade de servir o Senhor Jesus, ele deve alcançar esse nível, essa consciência, que a riqueza, que o universo é regido a partir do Espírito de Deus, que está dentro de cada um de nós. A riqueza, o poder está dentro de nós. Entende isso? Então, só assim nós temos confiança e liberdade para servir o Senhor Jesus. Por isso, a igreja, ao chegar ao deserto, ela prosperou, porque o poder estava dentro da igreja. Então, hoje, antes que chegue a grande tribulação, cada cristão deve desenvolver essa consciência